Fala galera de Zascope, tudo bem com vocês? Val Gonçalves por aqui nessa semana e hoje eu quero ensinar você 4 passos para você ter uma vida medíocre. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos feitos por Deus, mas eu costumo brincar que eles não contam. Por quê? Porque os caras nasceram modelados pela mão do próprio Deus, quem discipulava eles era o Criador do Universo. Eles viveram bastante tempo antes da queda e no Jardim do Éden, que era o lugar de delícias. Eu gosto mais de pensar em Caim e Abel. Por quê? Porque eles nasceram depois do pecado, fora do Éden, eles tinham um umbigo, assim como eu e você, então eu acho que eles representam melhor a humanidade no geral. Mas você lembra da história quando Adão e Eva pecaram? O que eles fizeram? Eles tentaram encobrir a sua nudez, cozendo para si folhas de figueira. E Deus viu que aquilo não adiantava, pegou, matou um animal, sacrificou um animal e fez para eles túnicas de pele. O que Deus estava ensinando para eles naquela ocasião é que com pecado não se brinca. E todas as vezes que o ser humano pecava, era necessário que houvesse expiação do pecado. Isso era feito através do derramamento de sangue. Ali Deus estava inserindo na cultura familiar de Adão um sacrifício, uma oferta que pudesse religar ou aproximar Deus de novo do ser humano. E é exatamente nesse contexto de oferta que a Bíblia vai inserir Caim e Abel, esses dois personagens que eram filhos de Adão e Eva. O primeiro personagem, Abel, é essa figura carismática. Quando você pensa em Abel, você pensa num cara agradável. O significado do nome dele é fôlego, que me faz imaginar que ele era um rapaz cheio de vida, que as pessoas gostavam muito dele e que Deus gostava muito dele. Parece que a vida de Abel era uma beleza, dava tudo certo. Eu não sei se você imagina ele assim também. Ele era um pastor de ovelhas à semelhança de Davi, ou seja, alguém que agradava o coração de Deus. Já do outro lado, o seu irmão mais velho, Caim, eu imagino ele como uma figura um pouco mais rude. O seu nome significa possessão, mas em algumas outras traduções hebraicas, a palavra Caim é usada para lança, ou seja, um objeto pontiagudo, um objeto cortante, um objeto capaz de matar. Caim, à semelhança do seu pai, era um lavrador da terra. Lembra que Deus tinha dado a função para Adão de cultivar e guardar o jardim? Só que Adão cultivava um jardim perfeito, de delícias, e Caim, por sua vez, cultivava uma terra que tinha espinhos e abrolhos. A real é que eu imagino Caim um pouco mais carrancudo, um pouco mais endurecido diante da realidade da vida dele. Parece que as coisas já não estavam dando tão certo assim pra Caim. Então os dois vêm apresentar a Deus essa oferta, esse sacrifício, essa tradição familiar que foi instituída pelo próprio Deus. E Abel, ele vem e oferece o melhor. Ele literalmente dá o sangue naquela oferta, sabe? Ele pega os melhores cordeiros, ele pega o melhor da gordura e ele vem e oferta. E quando ele oferta, ele recebe favor, ele agrada o coração de Deus. Por quê? Porque ele dá o sangue literalmente. Já Caim escolhe um outro caminho diferente do seu irmão, ele não dá o sangue. Aqui eu quero trazer a primeira lição para você ter uma vida medíocre. Se você quer ser medíocre, viva sem dar o sangue. Viva sem dar o sangue. Se você não dá o seu melhor, se você não é excelente, se você não é obediente a Deus, com certeza você vai viver uma vida de mediocridade. Porque quem quer ser excelente, ter uma vida abundante, tem que fazer sacrifícios. E se você tá escolhendo o caminho mais fácil, o caminho de não se sacrificar, não adianta depois querer colocar a culpa nos outros. A culpa vai ser toda sua, o mérito vai ser todo seu. A verdade é que Caim talvez nem tivesse uma ovelha ou um cordeiro para sacrificar, porque ele era um lavrador da terra. Então, para ele conseguir fazer um sacrifício como Deus requeria, para ele conseguir dar o sangue, ele precisava de uma segunda coisa. Talvez ele tivesse que ir até seu irmão Abel com muita humildade e pedir para ele uma ovelha, ou combinar com ele, comprar dele, eu não sei, mas tratar com ele para conseguir um animal para então poder sacrificar. Segunda lição, se você quer ter uma vida medíocre, seja orgulhoso e nunca peça ajuda de ninguém. A receita para você ter uma vidinha mais ou menos é achar que o seu braço dá conta de fazer tudo. Passe necessidade financeira e não peça para ninguém, passe problemas emocionais e não peça ajuda, passe problemas espirituais e não procure sua liderança. Caim escolhe esses frutos da terra, apresenta para Deus e, obviamente, ele não é aceito porque é um sacrifício sem sacrifício, é um sacrifício sem sangue. E o que acontece com Caim é o que acontece muitas vezes comigo e com você. A gente vê a vida do nosso irmão indo bem, a gente vê o nosso irmão feliz, a gente vê as coisas dando certo, prosperando, a gente vê pessoas sendo muito benquistas pelos outros, a gente vê a bênção e o favor de Deus sobre o nosso irmão e a gente começa a cruzar o braço e ficar com raiva e sentir inveja e pensar, por quê? Por que a vida dele dá tão certo? Por que as pessoas gostam tanto dele? Por que Deus parece abençoar mais ele do que eu? E a terceira dica que eu quero dar pra você, que é uma vida medíocre, é se compare bastante. Se você fizer isso, eu garanto pra você uma vida bem mediana. Quando Deus rejeita Caim e a sua oferta, Deus é tão bondoso, tão gracioso, tão misericordioso, que ele chama o Caim e fala, filho, presta atenção nisso que o pai vai falar pra você.
Se você fizer o bem, se você fizer o que é certo, se você der o seu melhor, der o sangue, obedecer, você vai ser aceito. Mas se você não fizer, deixa eu te contar uma coisa. O pecado é como uma fera selvagem. E sabe o que você fez? Você abrigou ele na tua casa. Ele tá na porta da sua casa. Só que eu tô te dando uma escolha. Ou você pode mandar esse lobo pra longe, ou você pode escolher vestir a pele dele quando você sair pela porta. E Caim, gente, ao invés de perceber o amor de Deus e a chance de Deus naquela conversa pra redenção, ele fica com raiva de Deus. Que é isso que acontece. Quando a gente se compara com o nosso irmão, a gente se recusa a olhar pra gente e ver o que a gente tá errando. E a gente esquece que o nosso irmão tá dando sangue, ele tá fazendo todo o necessário, custe o que custar, para agradar a Deus. Então a gente acaba transferindo essa raiva. Verdade é que você não tem problema com pessoas sem antes ter um problema com o próprio Deus. Então, Caim sai daquela conversa, vai pro campo, chama o seu irmão Abel e a Bíblia diz que ele mata o seu irmão Abel. Porque matando Abel, na verdade, ele está matando o próprio Deus, porque Abel tem nele estampada a imagem do Senhor. Então Deus chama Caim e pergunta, onde está seu irmão? Como que dizendo, o que você fez? Então ele responde uma coisa que me deixa chocada e que é a nossa última dica para você ter uma vida medíocre. Ele responde assim, por acaso Deus, eu sou o guardador do meu irmão? Eu não sei se você lembra, mas Deus tinha falado para Adão que ele seria aquele que iria cultivar e guardar as coisas, as pessoas, o jardim, a criação de Deus. Aqui nesse momento, Caim tá falando para Deus, Deus, eu não quero essa identidade que você me deu. A dica que eu quero dar para você se você quer ser medíocre é negue a sua identidade e haja de forma oposta a ela. Aquele que deveria ser o guardião do seu irmão, agora mata ele, negando assim a essência da sua identidade que Deus tinha conferido a ele. Gente, é claro que eu fiz esse vídeo na negativa, na expectativa de chamar sua atenção, porque eu não quero que você viva uma vida medíocre, eu quero que você viva uma vida abundante. E a receita para isso é fazer o exato oposto do que eu falei. Então a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer ter uma vida abundante diante de Deus e das pessoas, é dar o sangue. Você tem que fazer o seu melhor, você tem que ser excelente, você tem que estar disposto a fazer sacrifícios se você quer realmente agradar a Deus e ter uma vida significativa. Segunda coisa é que você tem que ser humilde, você tem que pedir ajuda. De repente você tá passando por um problema sozinho que outra pessoa do seu ladinho teria a solução. Então abra a boca e peça ajuda em qualquer área que for necessário. Se você tem sobrando, doe para alguém, se coloque à disposição de alguém, seja um instrumento de bênção na vida dos outros. Terceira coisa é pare de se comparar. Chega, gente, de ficar olhando para a vida dos outros e vendo aquilo que o outro tem que você não tem. Porque na verdade o outro tem dado sangue, o outro tem feito a parte dele. É hora de olhar para você e ver aonde estão as suas deficiências e contar com a ajuda do Espírito Santo para mudar isso na sua vida. E quarto, viva profundamente a sua identidade em Deus. Se Deus disse algo ao seu respeito, ele já liberou todo o potencial e toda a capacidade para que você ande nisso. Seja um cultivador das pessoas, seja um guardião das pessoas e das coisas que Deus colocar na sua vida. É isso, pessoal. Esse é o recado que eu tenho pra vocês nessa semana. Deus abençoe vocês. Não esquece de deixar o like aqui no nosso vídeo. Se você quer que eu continue gravando aqui, eu quero que as meninas em peso venham aqui embaixo e comentem aqui nesse vídeo. Compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Esse vídeo eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. E se inscreve no nosso canal aqui para fazer parte da família Jesus Cop. Deus abençoe você. Viva uma vida abundante. Não esqueça, você é uma cópia de Jesus. Tchau.